Olá, professores. Sejam muito bem-vindos a mais uma formação para a educação especial. Eu sou a Gediane Xavier e PCNP de Educação Especial. Hoje vamos falar aqui um pouquinho da elaboração, né, da construção da avaliação inicial, o famoso anexo 1, tá? Vamos conhecer aí o passo a passo do roteiro, né, que a instrução CEGEB traz aí para nós. Então, vamos inicialmente aí para a definição, né, do que é deficiência intelectual. Então, a deficiência intelectual, ela é caracterizada por limitações, né, significativas aí, tanto no funcionamento intelectual, quanto no comportamento adaptativo. Expresso aí em habilidades conceituais, sociais e práticas, né, que são identificadas, né, o diagnóstico aí até os 18 anos de idade. Essa é a definição que nos traz aí a Associação Americana em Deficiência Intelectual. Vamos entender, então, o que são habilidades intelectuais, para a gente poder ter, né, formar aí um quadro, né, do nosso aluno. Vamos entender o que se encaixa, né, nas habilidades intelectuais. Então, habilidades intelectuais é o raciocínio, né, o pensamento abstrato, a compreensão de ideias complexas, né, facilidade de aprender novos conceitos, inclusive das experiências vividas, e a capacidade de planejar e solucionar problemas, tá? Então, o funcionamento intelectual, ele reflete a capacidade de compreender o ambiente e reagir a ele adequadamente, né? De acordo com o que se espera. Comportamento adaptativo. Então, o que a gente se encaixa dentro de comportamento adaptativo, né? É o conjunto de habilidades conceituais, sociais e práticas adquirida pela pessoa, a fim de manter funcionalidade em sua vida diária, né? Tudo aquilo que nos rodeia, né? Como eu me comporto diante dessas habilidades, tá? Habilidades conceituais, né? O que ela está relacionada aí ao aspecto acadêmicos, né? Cognitivos e de comunicação, né? Linguagem, né? Receptiva e expressiva, leitura e escrita, conceitos relacionados aí a dinheiro e autonomia. O que é o social, né? As habilidades sociais, né? Referente aí à competência social. São habilidades interpessoais, né? Responsabilidade, a autoestima, a credulidade, né? Probabilidade de ser enganado, manipulado, observância das regras e das leis. Então, dentro desses itens, né? Desses requisitos, como o nosso aluno aí, ele se encaixa, né? Ele corresponde, né, adequadamente, né, a esses requisitos diante, né, da sociedade, diante aí do social, como que ele se comporta, né? Como que está aí as habilidades interpessoais, o relacionamento com as pessoas, com os amigos da escola, com a família, né? Se ele tem responsabilidade, se ele tem essa noção aí de direitos e deveres, né? Então, tudo isso deve ser observado nessas questões de habilidades desse aluno. A prática, né? A habilidade prática, né? Ela está relacionada aí à vida independente. Só um minutinho para ver se eu... tá certo aqui. Vamos voltar. A vida independente, né? As questões da habilidade prática. Então, é tudo que está relacionado à vida diária.
que é alimentação, deslocamento, higiene, vestuário, né? Ele consegue aí ter uma autonomia para se alimentar, pegar o alimento, né, ou preparar esse deslocamento. Ele vai para a escola sozinho, ele volta, ele tem essa noção, né? A higiene pessoal dele, ele consegue, ele realiza sozinho, ele tem essa independência, né? Precisa de ajuda. Como que esse aluno está frente a essas questões, né? As atividades instrumentais aí, que é a preparação de alimentos, né? Se ele tem essa a noção de arrumar a casa, de dar uma ajuda, né? Aí para a mãe, se ele sabe usar meios de transporte, se ele tem a noção do uso de medicamentos, né? De manipular dinheiro, né? Valor, se ele consegue comprar alguma coisa na cantina da escola, se ele tem noção do quanto ele tem, do quanto ele vai gastar, enfim, essas são todas as habilidades práticas, né? Uso de telefone e segurança no ambiente. Ele é aquela criança que tem noção de segurança ou ele não tem noção do perigo, né? Por que abordar, né, essa formação aí específica da elaboração da avaliação inicial, né? Diante de um relatório bem elaborado, temos aí né, a identificação desse aluno correta, né? Podemos aí estar fazendo encaminhamentos posteriores, se for necessário, e trazer aí benefícios para essa atuação do professor, para ter um norte nesse trabalho, né, uma identificação adequada, né, um bom relato. Esse material vai servir para o professor da sala regular também, né, ter aí um subsídio para a elaboração da adaptação curricular também, né? Então, a instrução CEGEB, ela traz esse roteiro, né? Tem um roteiro completo lá nessa instrução, o anexo, né? É só o professor aí coletar esses dados, né? Para subsidiar essa avaliação, a elaboração dessa avaliação. Então, seguindo os roteiros certinho, fazendo um bom relatório, né, bem detalhado, bem descritivo, aí vai facilitar muito o trabalho da sala de recursos e também o do professor regente aí que vai estar elaborando a adaptação curricular e contando com esse documento também, certo? Essa avaliação, né, ela serve também aí para conhecer o aluno, né, de forma ampla e contextualizada, né, para a gente estabelecer, né, ações pedagógicas diante do atendimento desse aluno, tá? Ela vai aí oferecer informações precisas, né, sobre o histórico de vida daquele aluno e da sua evolução, né, dando aí oportunidades, né, para que sejam traçados objetivos e metas para esse aluno, né, da educação especial, que seja, né, o aluno público-alvo da educação especial, né, se for o caso. Muito bem. A avaliação inicial, ela é a base inicial de todo o processo pedagógico do aluno, né, com deficiência intelectual. Como já comentamos, ele deve ser um relatório descritivo, né, e ela vai aí apontar parâmetros, né, para a elaboração do plano de atendimento individualizado, né, que é o PAI, e o registro das adaptações curriculares na sala comum, né, pelos professores regentes. Ele vai apontar, essa avaliação vai apontar o que o aluno já tem desenvolvido, né, o que ele já sabe, né, o que ele já conhece, o que ele já tem de conhecimentos prévios. Então,
vai apontar nessa avaliação o que ele precisa também desenvolver, né? O que ele ainda não conhece, o que ele ainda não realiza com autonomia, né? E o que ele é capaz aí de realizar se for dado um apoio, né? Se ele for aí atendido com recursos, né? Com materiais, com estratégias, metodologias, todo esse amparo pedagógico. Os aspectos indicados, né, lá no roteiro da instrução, eles devem ser muito bem descritos, cada item que está lá no roteiro, né, muito bem observados, e feito coletado essas informações aí com as famílias, né, com o pai, com a mãe, quem for aí, né, convocado para essa entrevista. E também relato dos professores que já conhecem esse aluno, né? Principalmente aí os professores de língua portuguesa e matemática, que poderão ser grandes parceiros nessa avaliação inicial, tá? Ela vai apontar aí as necessidades do aluno, quais os apoios e habilidades esse aluno precisa desenvolver, né? Então, que tipo de apoio, né? Que tipo de recurso eu vou estar utilizando? Essa avaliação vai apontar este caminho, tá? As facilidades, né? Habilidades e competências já manifestas, né? Então, durante essa avaliação, o professor especializado, ele vai perceber o que esse aluno aí, ele tem de facilidade, né? O que ele consegue absorver com maior facilidade, né? Qual o meio, a estratégia que poderá ser usada. Então, nessa avaliação vai estar apontado dessa forma. A avaliação inicial, ela prevê aí, né, o planejamento, né, que será estabelecido, o que avaliar, né, a gente sempre orienta os professores a começar essa avaliação inicial por aquilo que o aluno gosta, né, por aquilo que ele já sabe. Não começar por algo que ele ainda não sabe, porque a avaliação vai se tornar pesada, né, e pode desestimular o aluno na hora da avaliação. Então, procurem fazer uma sondagem, né? E ver o que ele já sabe, o que ele gosta de estar fazendo, né? E, em cima disso, o professor vai estar iniciando a avaliação, que daí fica mais fácil, né? De esse caminho, porque o aluno, ele não vai se sentir constrangido, ele vai perceber que aquela atividade, aquela situação, ele consegue fazer, né? Ele dá conta. Então, ele vai se sentir motivado aí a continuar essa avaliação e o professor poder coletar, né? Maiores informações, coletar mais dados sobre esse aluno, né? E quais recursos utilizar. Então, o professor vai fazer toda essa sondagem aí. Quais procedimentos seguir, né? Como eu vou fazer essa avaliação, o que eu vou observar nesse aluno, né? Como eu vou observá-lo. Então, todos esses dados, essa avaliação traz aí para nós no roteiro. O primeiro item, né, da avaliação são os dados gerais, que eles devem ser preenchidos aí todos os campos corretamente e sempre com informações atualizadas, né? Ela tem aí, né, logo no início da avaliação, o motivo do encaminhamento para esta avaliação. Então, quando o professor for fazer a avaliação, por que esse aluno chegou até esse momento de avaliação, né? O que se deu por trás disso tudo? O que esse aluno apresentou na sala de aula que foi necessário essa avaliação, né? Então, aí toda a equipe escolar vai perceber que o aluno tem uma certa dificuldade, né? Percebeu que aquele aluno não está avançando, o que a equipe escolar, o que os professores, né, têm de registro, já notaram nesse aluno. Então,
Tem registros? Os professores fizeram algum tipo de observação? Foi coletada isso, discutida, né? O que a equipe escolar destacou sobre o aluno, tá? Então, o motivo do encaminhamento, né, que é um título lá na avaliação, né, é um tópico a ser preenchido, é interessante aí que o professor tenha esses dados, né? Tudo bem, vou fazer a avaliação de tal aluno, mas o que foi notado antes, né? Qual foi os dados observados pelos professores, né, pelo coordenador. Então, você vai coletar essas informações lá com a equipe escolar e descrever aqui na avaliação. Como chegou-se até aqui, né? Ele já veio com uma identificação na sede, né? Ele já veio lá marcado com deficiência intelectual, ele já veio com um laudo, né, psicológico aí constando essa deficiência, ou ainda não? Ou ele foi percebido durante o processo aí escolar desse aluno, percebeu-se essa dificuldade, que não é uma dificuldade de aprendizagem, percebeu-se que tinha algo mais sério, né? Então, chegou-se até a avaliação da professora especializada. E, a partir disso, ele poderá ser encaminhado aí para a saúde, né? Para uma avaliação psicológica, para estar comprovando essa deficiência, tá? Então, o motivo aí deve estar muito bem claro, tá? Independente se ele chegou com um laudo psicológico ou se ele ainda não tem esse laudo, né? Que daí, mediante, se ele ainda não tem o laudo, mediante a sua avaliação, a escola, né, poderá estar chamando esses pais e encaminhando, falando, os professores perceberam essa dificuldade, ele foi avaliado, aí, mediante, né, a entrevista que foi feita, tal, o professor observou isso, 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 e, portanto, estamos fazendo determinado encaminhamento, certo? Muito bem, destacar e relatar porque o aluno foi encaminhado para a realização da avaliação inicial, ok? Necessidades de apoio no comportamento adaptativo, né? Ele precisa de alguma daquelas habilidades práticas, algumas questões da vida diária, o que ele precisa de apoio nesse contexto, né? E a defasagem das habilidades acadêmicas, o que ele possui, né? Intervenção e interação afetiva, social e familiar. Aqui vai entrar todo o histórico do aluno, né? As características que esse aluno possui aí de sociabilidade e afetividade, né? No relacionamento com a família e grupos sociais, né? Como ele é na casa, como ele interage com os irmãos, né? Com os amigos, com os colegas da escola, né? E demais ambientes que essa criança participe. Pode ser na igreja, pode ser, né? Enfim, em todo lugar que esse aluno aí esteja participando. Colocar aqui também, deixar bem claro, né? Qual a expectativa, né, da família com essa criança? O que a família espera, né? A família aí dá esse apoio ao aluno, espera que esse aluno ele se desenvolva, né? Que ele tenha aí uma vida com autonomia, né? Que ele tenha um trabalho, que ele termine a escola. Então, qual a expectativa da família referente ao aluno, tá? Isso é muito importante, né, no processo dessa avaliação. Identificar, né, na entrevista aí, os antecedentes de atendimento escolar. Então, vai começar desde lá da educação infantil, né, o que foi feito, né, por onde ele passou, todos esse processo estar bem descrito, né, aí, porque se às vezes ele já começou algum atendimento pedagógico, às vezes a parte da escola, né, ou não, ou se ele já foi somente agora que ele está tendo um atendimento, né, uma avaliação, enfim. Se ele já passou, né, por atendimentos clínicos, terapêuticos, se foi identificado aí na infância, né, logo nas primeiras fases do desenvolvimento, né, ele fez, ele parou, interrompeu, por quê,
essas questões são pertinentes à avaliação, tá? O relacionamento deste aluno, né, no ambiente escolar, com os professores e colegas, se com os professores ele tem uma boa relação, se ele participa das aulas, né, com os colegas, ele tem amigos, né, com quem mais ele se identifica, onde ele gosta o que ele gosta de fazer no intervalo, né, as preferências desse aluno, né, se ele se mostra retraído na sala de aula, o professor pergunta, ele não responde. Então, esse relacionamento, né, na escola também essa avaliação vai abordar, né, e destacar aqui a importância do contato com a família e com a equipe escolar. Então, é interessante, né, é preciso que a família trabalhe aí bem junto com a escola, né, em parceria com a escola, para que o atendimento, né, facilite o desenvolvimento desse aluno. O relacionamento com seu grupo social, né? Então, como que esse aluno se dá aí no ambiente? Ele vai na igreja, ele participa de algum coral na igreja, né? Se ele tem essa desinibição, ou se ele prefere ficar na dele, é retraído, como né? Prestar atenção como que esse aluno interage com outra pessoa, né? Num ambiente, num grupo, enfim, como esse aluno ele se comporta, ok? A interação do aluno com o professor especializado em situação de avaliação, né? A comunicação oral desse aluno. Ele consegue transmitir ideias, né? Sentimento a outras pessoas, sendo a sua eficiência avaliada pela semelhança entre a ideia transmitida e a ideia recebida. Ele consegue ter clareza nessa comunicação. O que o professor vai analisar nesse momento da comunicação oral? Né? Se há compreensão, né? Como que se dá essa comunicação? Comportamento simbólico ou não simbólico, né? Aquela situação, por exemplo, se eu digo água, rapidamente nosso pensamento vai pensar num copo de água, né? Numa garrafinha de água. O que vem à nossa mente, assim, bem rápido, quando eu falo água, né? O aluno, se você dá um exemplo para ele, o que ele consegue imaginar, né, com essa situação? Né? Aí, comportamentos verbais, né? Se há uma compreensão, se há uma coerência, né? Se ele gesticula, se ele usa o apoio, né? De gestos aí para se comunicar. As expressões corporais e faciais, conforme ele tenta se expressar, se ele utiliza desses apoios, né? Desses recursos aí, não como expressão, né, gestos e expressão corporal ou facial, o professor vai estar analisando essas questões, né? Como o aluno, se ele tem uma boa elaboração das frases, né, com uma estrutura lógica aí de fatos, começo, meio e fim, ou se ele tem dificuldade nessa elaboração, né, de frase, nessa estrutura aí de comunicação. Então, o professor vai estar bem atento, analisando toda essa estrutura aí da comunicação oral, tá? Autocuidado, né? Ela está relacionada aí aos hábitos diários, né? Que são essenciais para a sua independência e autonomia, né? Serão analisados aí as atividades, né, de alimentação, higiene pessoal, vestuário, saúde e segurança, né? Então, o professor vai analisar, vai ver aí com as famílias se esse aluno ele sabe se banhar sozinho, né? Secar-se, ele vai observar o aluno, por exemplo, na hora do intervalo,
esse aluno ele tem noção que antes de ele ir, né, pegar a merenda, que ele precisa lavar as mãos, né? Ele foi utilizar os sanitários, né? Ele sabe que precisa lavar as mãos, né, antes disso tudo. Então, essa é a noção de higiene pessoal que o professor vai estar analisando, né, esse aluno. Então, é uma avaliação aí bem precisa em todos os sentidos, tá? Vai analisar aí a independência, a autonomia em relação, né, ao controle do esfíncter. Então, essa é uma característica, né, é um item aí importantíssimo para essa avaliação. Então, vai ser diagnosticado aí, né, com os pais na hora da entrevista, em relação ao controle do esfíncter, tá? Independência, autonomia para vestir-se e alimentar-se, né? Então, na hora do intervalo, ou se ele vai lá na fila da merenda, pega a merenda, come sozinho, precisa de ajuda, tem algum amigo, né, apoiando, auxiliando ele, tá? Vai investigar aí, né, com a mãe, se em casa ele tem dificuldade para vestir-se, né, para se alimentar. Ele consegue aí ter uma noção, por exemplo, de mudanças de estação. Se eu estou no inverno, né, ele tem essa autonomia, ele tem essa independência de, eu preciso vestir um agasalho, ou está frio, ou ele simplesmente pega, né, qualquer roupa lá e veste, né? Alimentar-se, né? Ele tem essa noção do que ele vai comer, o horário de quê ou não. Ele vai, pega, pede. Se ele não pega, ele pelo menos pede. Então, atentar-se a essas questões aí, junto com a família, né? Questões de vida no lar, né? O item 3 diz respeito às habilidades para uma adequada funcionalidade no lar. Já destaca aí uma citação, né? O professor vai analisar neste item, né, se ele possui autonomia para abrir a geladeira, por exemplo, né? Pegar o alimento, preparar a refeição, esquentar, utilizar o micro-ondas, né? Fazer alguma coisa no fogo, esquentar, né, no fogão, ele consegue fazer isso com independência, precisa de ajuda, né? Ou ele não sabe se cuidar, enfim, né? Ele consegue, depois que terminou de se alimentar, ele realiza aí algumas tarefas domésticas, né? Ele leva o prato até a pia, ele consegue lavar, ele consegue fazer alguma atividade ali de auxílio, né, para a mãe. Se ele ajuda nas tarefas da casa, ele consegue fazer uma compra, consegue ir na esquina, lá na padaria da esquina, comprar um pão, né, por exemplo. Então, todas essas questões aí, fazer essa sondagem com os pais, tá? Né? Com a mãe aí, para ver até onde vai essa autonomia deste aluno, tá? As habilidades sociais, né? Que aí diz respeito à relação com uma outra pessoa, né? Né? Com outros indivíduos, como ele se comporta nesse ambiente. O professor aí, no item das habilidades sociais, vai tá analisando a relação com os familiares, né? Como ele é com os irmãos, né? Com o pai, com a mãe, o que ele gosta de fazer, né? Quais as suas preferências no ambiente familiar, o que ele tem mais vínculo, né? Menos vínculo, ele possui uma liderança, uma autodefesa, ele é aquele aluno que ele lidera com autoridade, ele lidera aí com uma certa imposição, né? Ou ele tem esse espírito crítico aí né, de liderança, de querer estar sempre à frente, enfim, ou ele não tem,
né? Autodefesa, ele sabe se defender em momentos, né, críticos, em momentos desagradáveis, ele sabe chamar por ajuda, ou ele não consegue, ele não tem essa noção, ok? O item 3, né? O desempenho na comunidade, diz respeito aí ao uso dos recursos, né, existentes. Né? O que o professor vai analisar nesse item no desempenho na comunidade? Se ele conhece os seus direitos e deveres, né? Se ele utiliza esses recursos com autonomia, né? Se ele aí tem noção da saúde, né? Do postinho de saúde, para que serve, né? Um corpo de bombeiro, a delegacia de polícia, enfim, ter todo esse conhecimento, né? O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que é o certo ou errado, né? Então, esse conhecimento do aluno referente à comunidade, né, em que ele está inserido. Independência, né, na locomoção, diz respeito aí ao ato de deslocar-se, né, de um ponto para o outro, com autonomia. O professor vai observar se ele vai da casa para a escola, né, da escola para casa, se ele consegue ir sozinho, né, nós comentamos aí até a padaria, ou se ele precisa de ajuda, né, sempre tem que ter alguém acompanhando ele, como ele vem para a escola, né, então ele sabe, se ele precisar usar um transporte público, ele sabe, né, ele anda de bicicleta, ele vem de carro para a escola, como é essa utilização de transporte por esse aluno, né? Qual a independência dele em relação ao transporte, né, locomoção. Saúde e segurança, né? Como esse aluno ele cuida da sua saúde, né, em termos de alimentação, como esse aluno ele está aí na identificação de tratamento e prevenção de doenças, né? Ele cuida da sua própria saúde, né? Ele toma seus medicamentos na hora certa, ele tem esse cuidado, né? Ele tem aí noção de perigo com a sua própria segurança, né? Com a sua própria, né? Com o seu corpo, enfim. O professor vai estar analisando se ele tem essa consciência, né? Se ele sabe, se ele tem medicamentos aí que ele toma na escola, por exemplo, ele sabe que ele tem que tomar esse remédio, né? Ele sabe os horários, como que esse aluno se dá frente à saúde e segurança pessoal dele, né? E até dos colegas, né? Se ele sabe que se ele, dependendo algumas ações, ele pode machucar o outro colega, né? Fazer essa sondagem aí, se ele tem essa noção, tá? Habilidades acadêmicas, diz respeito, né, às habilidades cognitivas relacionadas à aprendizagem, né, dos conteúdos curriculares. O foco na aquisição, né? E neste item é importantíssimo destacar a parceria do professor regular, né? Então, aqui para a avaliação do professor, né, especializado, para ficar completa, precisa ter aqui necessariamente relatos dos professores regulares, tá? Né? Então, o professor que vai fazer a avaliação, ele chega aqui neste item, habilidades acadêmicas, ele vai lá principalmente trocar ideias com o professor de língua portuguesa, né, e professor de matemática, para identificar aí melhor, né, coletar mais informações desse aluno. Então, o professor regular é um grande parceiro neste processo da avaliação, né? O que o professor vai analisar neste item de habilidades acadêmicas, né?
é o interesse, né, do aluno pelo estudo, né, se ele, pela aprendizagem, né, se ele tem aí essa vontade, né, esse interesse em aprender, né, a organização com os seus materiais, né, com as suas coisas, né, o cuidado em que ele tem aí com os seus pertences, né, a postura em sala de aula, se ele tem esse comprometimento aí, né, na hora do estudo, ou se ele não tem essa noção, atenção e concentração, se ele sabe que naquele momento em que o professor está explicando a matéria, ele precisa ficar aí em silêncio, se comportar, ele precisa participar da aula, se concentrar na sua atividade, enfim, analisar essas questões, né? Se ele tem uma compreensão minimamente que seja aí da tarefa, né, proposta pelo professor, as habilidades sensórias motoras, né? Ou se ele consegue aí ter né, manusear corretamente, né, todas as ferramentas aí né, de estudo, de trabalho desse aluno ali na hora da atividade, uma tesoura, uma caneta, o caderno, né? Enfim, tudo que ele consegue aí manusear, né, ter uma boa coordenação, enfim, né, o pensamento lógico, né, a expressão criativa desse aluno, né, o professor de matemática pode auxiliar aqui na questão de pensamento lógico, né, o professor de arte pode auxiliar na expressão criativa, deu uma atividade para o aluno, ele consegue ter aí, né, um pensamento, uma criação, criar algo que foi feito a partir daquela atividade, né? Ou ele simplesmente não tem aí nenhuma iniciativa. Linguagem e comunicação. Raciocínio lógico matemático, leitura e escrita, né? O professor de língua portuguesa pode ajudar muito nesse item, né? Identificação, comparação, seriação, classificação, operações matemáticas, né? Então, aqui, necessariamente, a parceria com o professor regente é muito forte, certo? Aqui temos um quadro, né, que foi aí, do livro, né, que foi publicado, né, Deficiência Intelectual, algumas sugestões, né, do que pode ser identificado, né, como avaliar, que recursos utilizar, como fazer e o que observar, né? Então, é uma tabelinha aí com sugestões, né, com dicas que poderá ser utilizada pelo professor. Então, vamos lá. Há inabilidades, né, de raciocínio lógico matemático. Né? O que o professor vai avaliar nessa habilidade, dentro dessa habilidade, né? Se ele utiliza o pensamento lógico para comunicar-se e resolver problemas, né? Quais estratégias utiliza para resolver durante um jogo, por exemplo, né? A percepção da existência de regras, né? De autonomia. Por exemplo, aí, se ele está num jogo de futebol, por exemplo, né? A percepção de regras, da existência de regras, ele sabe, né? Das regras, ele consegue aí estratégia nesse jogo, ele consegue ter um pensamento rápido aí para executar, né? Esse jogo. O que pode ser utilizado para identificar essa habilidade de raciocínio lógico matemático, né? O que pode ser utilizado? Que geralmente isso tem, né, na maioria das escolas aí, jogos, né, dos 7 erros, sequência, seriação, classificação, quebra-cabeça, dominó. Então, todos esses jogos dá para identificar essa habilidade, né? Aí vai, né, dos materiais pedagógicos e da criatividade do professor. O professor aí tem à disposição vários materiais, papel, caneta, lápis de cor, livros, internet. Então, o professor aí vai dar criatividade para
utilizar esses recursos e identificar essa habilidade de raciocínio lógico, tá? Como fazer? Então, aí vai algumas dicas, né, de criação de histórias, criação de personagem, né, por meio da realização dos jogos propostos, bingo. Então, todos esses procedimentos de como fazer essa avaliação, né? Então, o aluno precisa executar uma tarefa. Você aí pode seguir esses passos, tá? Para que possa observar o seu aluno, né? O que você vai observar? Né? O tipo de estratégia que ele usou, né? A criatividade, se diante daquela atividade proposta, ele pensou outra coisa, né? Ele imaginou outra atividade, né? Ele conseguiu, além daquela, pensar em outra, né? Então, senso crítico, ele consegue ali dar ideias, dar sugestões diante daquela atividade. A limitação de tempo, né? O jogo tem um estado inicial, um meio e um fim, né? Ele tem essa noção de tempo, reconhece número, qualifica, quantifica, certo? Então, tudo isso que o professor vai estar observando. Aí, umas dicas também, né? De acordo aí com o desenvolvimento infantil, né? Que é o operatório concreto, que é de 8 a 11 anos, que é o início da capacidade de utilizar a lógica. Então, dentro dessa faixa etária, a criança ela já diferencia, né, aspectos e é capaz de refazer a ação. Então, observar dentro né, desse desenvolvimento aí operatório concreto, se a criança ela está dentro dessas condições previstas, né? Se a criança não está dentro dessas condições previstas, né, qual será aí a abordagem do professor, né, diante disso? Então, o operatório formal é a partir dos 11 anos, né, que já entra a abstração, né, ele é capaz de pensar logicamente, formular hipótese e buscar soluções. Então, é que geralmente as avaliações dos alunos aí tá dentro dessa faixa etária, né, dos 10 aos 15 anos aproximadamente aí, que temos a avaliação dos alunos. Então, essa é uma dica de acordo com o desenvolvimento infantil, né? Então, o professor pode ter uma noção de como esse aluno se encaixa, né? Aonde ele se encaixa dentro dessa descrição. Aqui também, mais uma dica de tabelinha aí. Essas tabelas estão lá no livro, né? Que foi publicado pelo CAP, né? Tem a sugestão do livro aí no final dos slides. Então, esse livro aí é uma ótima sugestão aos professores, né? Porque traz bastante dicas. A habilidade de orientação temporal e espacial, né? O que avaliar, né? Que recursos utilizar? Como fazer? Né? Qual o procedimento a ser adotado, né? E o que observar? Então, eu tenho a habilidade, como eu vou observar, compreende sobre, né? A duração, rápido, lento, a sucessão, antes, depois, agora, né? Conceitos de ontem, hoje, amanhã, né? Distância, longe, perto. Então, o professor vai analisar essa habilidade de orientação temporal e espacial, tá? Que recursos utilizar, né? Para identificar isso, o professor poderá usar, né, jogos, papel, caneta, bambolê, né, bexiga, cones, raquetes. Então, todo esse material para apoiar aí essa avaliação do professor. E vai da criatividade também. Como fazer? Se eu tenho aí esses recursos, né, para utilizar, então eu posso estar elaborando circuitos, né, percursos, né, onde se determina o período da realização da atividade
E o trajeto percorrido, né? Sequências de história. Então, o aluno aí nessa sequência de história, ele vai poder observar como o aluno fez essa sequência, se ele obedeceu o tempo, né? Aonde ele colocou esses personagens, enfim, uma sugestão de como o professor está elaborando esses procedimentos, né? O que observar, né? Diante dessa habilidade, o que o professor vai observar? Se ele assimila e compreende, né, os diferentes conceitos da posição espacial, à frente, atrás, etc. Né? Realiza os percursos com confusão, né? Tem dificuldade ou não? Ele fez os circuitos, né, completo, ele conseguiu entender esse percurso, né? Noção de tempo para a realização de tarefas do dia a dia. Ele tem essa noção, ele sabe quanto tempo ele pode ter aqui em determinada atividade, né? Por exemplo, se o professor passa uma lição na lousa, ele tem essa noção de tempo que o professor vai esperar alguns minutos e depois vai apagar aquela atividade, né? Ele tem a noção que ele precisa estar dentro daquele tempo proposto, né? Ou se ele simplesmente deixa lá e isso passa, certo? Aqui temos dicas também, né, de acordo com essa avaliação do professor. Ouvir histórias, né, ou músicas que contenham, né, as músicas contenham histórias, e depois solicitar que o aluno conte a sequência dos fatos, né, ou pelo menos que o aluno conte os fatos mais importantes, né, ele consegue dar essa sequência, ele consegue reproduzir, né, novamente essa história, ele consegue recontar, né, ordenar cartões com figuras e formas e recompor uma história com início, meio e fim. Se você tem lá histórias em quadrinhos, por exemplo, né? A sala de recursos tem muito disso, né? Aqueles cartões com historinhas, né? Então, se o aluno ele consegue colocar na sequência correta, né, essa história né, com coerência ali de início, meio e fim. Então, o professor vai estar analisando umas dicas, né, para o professor estar realizando essa avaliação. Aí, na expressão criativa, né, o que o professor vai avaliar? Se ele consegue se expressar sem ser solicitado, né? Se consegue criar estratégias criativas diante de situações. Né? Então, ele consegue ter ideias, né? Estratégias, ele consegue pensar algo a mais diante daquela situação que ele se encontra. Que recursos utilizar, né? Jogos, papel, caneta, lápis de cor, livros, computador, tem um joguinho lá no computador, ele consegue realizar aquele jogo, né? Ele consegue executar aquela tarefa. Como fazer? A criação de histórias, né? Personagens, se o aluno aí consegue criar novos personagens, né? A partir de um estímulo, executar aí uma dramatização, se ele consegue ter, né, montar uma historinha, montar um teatrinho, ele consegue ter essa noção, né, de criatividade, verdade ou desafio, né, aquelas brincadeiras, desenho com signas, né, enfim, o que observar? Se o aluno consegue criar, né, a partir de situações já vivenciadas por cada pessoa. Então, por exemplo, quando a criança usa uma vassoura para brincar de cavalinho e ou fingir ser mãe de uma boneca, né? Então, se o aluno ali ele tem um determinado objeto na frente dele, o que ele consegue imaginar diante daquele objeto, tá? Aqui também vai mais algumas dicas, né, do professor estar usando aí para observar essa expressão criativa, né, que é jogo de imagem e ação, né, a forca, Lego, cara a cara,
personagens, né? Se ele consegue aí criar um novo personagem, enfim, entre diversos recursos aí que o professor pode estar utilizando. Nas questões de lazer, né, diz respeito às habilidades, né, para desenvolver interesses e participar de atividades de entretenimento individual e coletivo, né? O que o professor vai analisar neste item, né? A preferência da criança por determinada atividade, né? Do que ele gosta, né? Que tipo de jogo, que tipo de brincadeira, né? Se ele tem aí entendimento das regras, enfim, né? O professor de educação física aqui também pode ajudar muito neste momento, né? Nesse ponto. Se ele, por exemplo, ele já quer fazer uma atividade e já, em compensação àquilo, ele quer fazer tal brincadeira, tal jogo, né? Então, o professor pode ter uma noção por isso também. Trabalho diz respeito a habilidades para manter um trabalho em tempo parcial, total, autogerenciamento, enfim. Nessa questão aqui, vai considerar a faixa etária, né? Neste item, a faixa etária deve ser considerada, que é aí dos 15 aos 16 anos, né? 17 anos, enfim. Se ele está aí no início do ensino médio, no final do ensino médio, então é um item a ser considerado aí para o trabalho, né? Pesquisar interesse, conhecimentos prévios sobre o mundo do trabalho, cursos de educação profissional já realizados, experiências profissionais, enfim. Se ele ajuda o pai numa padaria, numa oficina, né? Numa atividade aí que o pai realize, se já tem, né, esse conhecimento, se já tem se já dá para fazer esse tipo de avaliação, né? Talvez o professor possa estar identificando aí interesses, né, do aluno e pode ser aí feito um encaminhamento para um curso profissionalizante que tenha no bairro, né? Enfim, algo que esteja sendo proposto aí na escola, o que dá para ser indicado, né? Sugerido a este aluno neste momento. Nas considerações, né, da avaliação pedagógica, a definição de deficiência intelectual e conclui-se que o aluno está com comprometimento em quais áreas do comportamento adaptativo. Então, de acordo com aquela definição, né, da deficiência, traz lá no roteiro, né, vários itens, né, do comportamento adaptativo, que são vários itens lá elencados. Então, o professor vai dizer, o aluno, ele foi avaliado e ele possui o comprometimento em tais áreas, né, do comportamento adaptativo. Então, o professor vai estar descrevendo, ele vai dizer qual é a dificuldade, qual é o comprometimento e vai dizer aí, por exemplo, tem dificuldade na comunicação. Tá, mas eu coloco lá, ele tem o comprometimento na habilidade de comunicação, mas o porquê? Daí ele vai buscar a justificativa lá no relato dos pais, dos professores, enfim. Ele vai dizer com justificativas o porquê que ele tem comprometimento nessas áreas, certo? Muito bem. Vamos continuando aqui. A descrição das habilidades que o aluno possui, né, com base no roteiro da avaliação pedagógica. Então, o que o aluno possui de habilidades, né? O que ele já sabe. Então, o professor vai voltar aí na avaliação dele, vai voltar lá nas descrições, né, nos dados coletados, e vai colocar aí com justificativa
né, o que esse aluno possui. O aluno já sabe fazer isso, isso e isso, ele já possui tais habilidades, né? Vai aí descrever. Diante disso, o professor vai descrever também a habilidade que o aluno necessita desenvolver. Então, para essa faixa etária daquele aluno, né, o que ele precisa desenvolver, né, o que está aí elencado como necessidade para esse momento, né, que vai estar aí sendo complementado também no plano, né, de atendimento individualizado. Isso vai estar reforçado. O encaminhamento, né, para o atendimento educacional especializado, aí se for comprovadamente, né, público-alvo da educação especial, indicar quantas vezes, né, na semana e quantas horas o aluno deverá frequentar, lembrando que a quantidade de horas, né, de aulas aí está descrita na legislação vigente, né, então o professor sempre vai estar obedecendo aí esses requisitos, né, de acordo com a legislação, vai pontuar a necessidade do atendimento, se é individual ou em grupos, né, se o aluno ele apresenta um nível elevado de necessidade, o atendimento dele vai ser individual, mas se ele tem condições, né, de ser em grupo, esse atendimento vai ser realizado em grupo. A avaliação pedagógica deverá ser validada pelos seguintes profissionais. Então, né, a avaliação ficou pronta, o professor concluiu, está tudo certinho, já elaborou, editou, né, enfim, vai ter lá, vai colher as assinaturas assim que possível, né, dos seguintes profissionais, né, o professor vai assinar, né, o especializado, né, que fez a avaliação, o coordenador, né, da unidade escolar, o diretor, o PCNP da Educação Especial e o supervisor de ensino, né, que é responsável pela educação especial, também, né, vai tomar conhecimento desses documentos, certo? Que vai ficar arquivado lá no prontuário do aluno, na secretaria da escola, junto com os demais, né, que é o plano de atendimento individualizado e o registro de adaptação curricular. Esse é o livro, né, que nós comentamos lá na nossa fala aí, né, que tem aquelas tabelinhas, que tem várias sugestões, dicas, né, que foi retirada desse livro, né, que é publicado aí em 2012 pelo CAP, tá? Então, é o livro Deficiência Intelectual, Realidade e Ação, né, ele tem também aí em PDF, né, na internet, quem tiver interesse, muito bom, tá lendo aí para aprimorar os nossos conhecimentos, né? Fica aí a dica. Fica uma reflexão, né? Aí para os professores, que nenhum de nós pode fazer as coisas mais importantes sozinho. A parceria e a colaboração são os caminhos para enfrentar todos os desafios. Então, ninguém trabalha sozinho e ninguém fica para trás, né? Ninguém fica sozinho. Então, toda esse processo de avaliação, todo esse atendimento com os alunos, né, da educação especial, ninguém está sozinho. É uma parceria, é uma equipe trabalhando junto, né, em prol do desenvolvimento desse aluno. Né, esse aluno, ele chegou na unidade escolar, ele não é um problema, né, para a escola. Muitas vezes a escola pode ficar aí preocupada, né, em não saber trabalhar, né, frente aos desafios que a deficiência, né, demanda, mas todos nós estamos juntos, né? Todo mundo vai caminhar juntos nesse processo, né? Então, o professor da educação especial, ele vai estar em parceria com o professor regente da sala de aula, né? O professor das disciplinas. Então, vai estar sempre lá dando apoio, dando sugestões, né, dando ideias, né, de como está elaborando as adaptações curriculares. Esse documento, depois de pronto, aí vai, né, para os professores, pode ser feito aí
né, um ATPC, um momento, né, de estudo, né, desses documentos, em que esses professores possam ter conhecimento do aluno e ter aí subsídios maior para elaborar a adaptação curricular, certo? A parceria, né, deve existir, né, com a educação especial e os professores, a equipe escolar no geral, para que a educação especial, ela não é a parte, ela não a educação especial é lá, não, ela é junto, ela é aqui e agora, ela acontece no mesmo tempo, né, em que os alunos ali sem deficiência que estão presentes junto. Então, esse aluno, ele deve ser respeitado no seu tempo de aprendizagem, né? Alguma coisa ele aprende, né? Todo mundo aprende de alguma forma. Pode não ser no mesmo tempo, né? Pode não ser do mesmo jeito, mas de alguma forma ele aprende. Então, vai aí das metodologias, né? Das estratégias, da temporalidade, né? Da utilização de recursos, né? De materiais concretos, enfim, para que esse aluno tenha o mesmo direito de aprendizagem dos demais alunos, né? Esse aluno ele está assegurado, né, por legislação que amparam essa adaptação curricular, que amparam todo este apoio, né? A avaliação pedagógica é feita, né, a partir da identificação da necessidade, vai ser aí comprovada a deficiência pelo né, laudo médico, pela avaliação psicológica, enfim, né, tem que ter uma comprovação, né, da saúde também aí, para que esse aluno seja indicado como aluno público-alvo da educação especial, certo? Temos aí as referências, né, bibliográficas, que fique de caso interessar, né, para os professores ter aí um estudo melhor, né? A instrução CEGEB, ela está né, tem um site que pode ser acessado, os roteiros, né, e aí editado esse relatório pelos professores, certo? Fica aí o meu e-mail, né, o meu contato, qualquer dúvida eu estou à disposição, né, pode me procurar aí, a escola, né, enfim, né, o coordenador, os professores especializados, tá? Estou à disposição de todos para ajudá-los nesse processo, né? Não estamos sozinhos, eu não estou sozinha, vocês não estão sozinhos, então formamos uma equipe, né? Todo mundo trabalha de mão dada, certo? Lembrando que este documento, né, o coordenador deve dar ciência, né, ler esse documento na íntegra, dar ciência disso, né, e aos demais professores também, certo? Eu gostaria de passar um modelinho aqui para vocês. Não é um modelo, né? Que foi feito por uma das nossas professoras, né? Está aí tirado os nomes, né? A identificação para preservar a identidade do aluno. Mas eu gostaria de estar só dando uma passadinha para que vocês tenham uma noção, né, dessa elaboração. Então, só um momento, por favor. Estamos aprendendo a mexer com tudo isso também, né? Com essa tecnologia. Então, aqui é um documento, né, que foi feito aí, a identificação está, né, oculta. Então, como eu vou editar este documento, certo? Eu vou colocar aqui o timbre da escola, a identificação, certo? O cabeçalho aqui.
A identificação, que deve estar completa, né, que nós vimos lá, a descrição da demanda, né, eu coloquei aqui, como ocorreu a necessidade da demanda, o aluno apresentou o comprometimento, já estava diagnosticado, então, olha como ficou, né, é um relatório, né, descritivo, de acordo com, obedecendo todos os itens lá da, né, sugeridos lá no roteiro da instrução. Então, está aqui a avaliação, né, a entrevista feita com a mãe, né, dessa criança, deste aluno, só para vocês terem uma ideia da estrutura, né, que ficou a avaliação. Tem todo o diagnóstico aqui do histórico escolar dele. Aí vem a avaliação pelo professor especializado, como foi feito, o que foi identificado, certo? Aqui eu coloquei como sugestão, né? Para subsidiar a avaliação poderá ser usado relatos, né? Relatórios pedagógicos anteriores. Então, por exemplo, o aluno veio de outra unidade escolar, pedir para que, se tem algum relatório, se tem algum documento, né, no prontuário desse aluno, que identifique alguma coisa. Então, é interessante dar essa pesquisada, se ele já tem algum relatório anterior, né, para complementar aqui as informações, ou o professor aí ter um maior subsídio. Aqui também, em relação à lateralidade, né, direita e esquerda, eu coloquei aqui uma sugestão, né, de relatos aí de coletar informações com o professor de educação física. Então, poderia ter colocado aqui, né, informações colhidas com o professor de educação física. Aqui também, né, a professora fala, né, que seus desenhos demonstraram, imaturidade e também garatujas em seus traços. Então, como ele é na aula de artes, né, então, fazer essa ponte aqui com os professores também. Ele não reconheceu o valor de dinheiro, né, bem como a sua funcionalidade, então, o professor de matemática também é um aliado, né, nesse processo, como a gente já comentou bastante lá nos itens. A consideração, né, que é um dos tópicos finais, aqui a professora, ela identifica, né, que o aluno tem dificuldade aí no comportamento, nas habilidades, ele tem comprometimento, né, nas habilidades de comportamento adaptativo, comunicação, cuidados pessoais, atividades de vida diária, recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades sociais e acadêmicas, né? Então, eu coloquei aqui, cada item deverá ser justificado com base no relato da genitora e professores. Então, se ele tem comprometimento na comunicação, aí eu coloco lá 2 pontos. Em qual trecho desta avaliação eu consigo justificar esse comprometimento, né? Cuidados pessoais, a mesma coisa. Brevemente, eu vou justificar aqui com relatos lá da avaliação o porquê que ele possui, né, esse comprometimento. Então, tem que estar aqui muito bem justificado. Aqui também, né, o registro de adaptação curricular, os professores deverão ter conhecimento deste documento. Então, para realizar a adaptação, os professores terão subsídio desta avaliação, né? Vai ter conhecimento desta avaliação. Então, essa daqui seria uma avaliação inicial pedagógica, tá? Poderia ser mais completa, né, com mais informações, até poderia. Ela não pode aí suprimir o roteiro da instrução CEGEP, certo? O roteiro, né, da instrução CEGEB, ela pode ser encontrada aí no site, né? Eu vou até mostrar o caminho aqui para vocês, né, para que possa ser aí encontrado facilmente pelos professores. Eu acho que se eu colocar aqui, vocês conseguem ter acesso.
Ó, se eu digitar aqui no Google, né, instrução, CEGEB 2015, eu vou direto neste site aqui, ó, né, que é do CAP. Então, se eu acessar aqui, eu vou ter todos os documentos da área da deficiência. Então, eu tenho deficiência auditiva, física, intelectual, visual e do espectro autista. Então, eu tenho aqui todos os documentos, certo? Da avaliação intelectual, né, da deficiência intelectual. Eu vou entrar e acessar a instrução, certo? O anexo vai estar logo aqui no final. É importante que os professores leiam, né, com atenção todos esses dados. O roteiro está aqui, ó. O professor vai pegar esse anexo e vai editar ele de acordo com aquele relatório, né? Vejam que a estrutura está diferente, né? Porque essas linhas aqui serão editadas. Cada item deste é um roteiro, né, a ser contemplado naquele relatório, ok? E depois ela traz os demais anexos, né, que é o 2 e o 3, que numa próxima formação nós iremos abordar esses temas também. Então, por hoje fica aqui esta avaliação inicial, né, detalhada aí, e espero que tenha ajudado bastante vocês e desejo um ótimo trabalho a todos. Muito obrigada e até mais. Fica aqui, eu vou deixar na tela aqui para vocês mais um tempinho. O meu contato está aí, estou à disposição de todos. Até uma próxima.